Continuando ainda no texto de Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, dos versículos 11 em diante, vamos destacar neste versículo 11, porque já destacamos em outro vídeo a questão de exortação, a questão de ser peregrino e forasteiro, né? E agora nós queremos destacar um outro aspecto que consta aqui. Diz assim o texto: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam mal contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Queremos destacar aqui, nesta oportunidade, a expressão absterdes das paixões carnais. Ora, aqui temos duas palavras que seria necessário destacar. A primeira é abster. A palavra no original significa estar distante de, significa conservar-se longe de. Então, o que o apóstolo Pedro está pretendendo aqui é o seguinte: fica longe dessas paixões carnais. Mas a outra palavra que nós precisamos entender é o que significa paixão. A palavra grega original significa aqueles anelos, aqueles anseios, querer desenfreadamente, só que de má índole, para maus propósitos. Este é o uso que está sendo colocado aqui. Paixões nesse sentido negativo, porque alguém pode pensar, mas não tem paixão no sentido positivo? Existe esta paixão no sentido positivo, mas aqui ele está utilizando uma palavra específica para paixão no sentido negativo. E não há aqui qualquer sugestão de que somos incapazes, temos de desistir da luta e entregar tudo ao Senhor. Parem de fazer isto, diz Pedro, parem imediatamente. E não adianta alegar assim, olha, eu sou fraco, eu não consigo, as tentações são muito poderosas para mim, mais poderosas do que as tentações. É aquele Espírito que habita naquele que recebeu ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pedro, escrevendo ainda a sua primeira carta, no capítulo 2, 9, que nós já estudamos lá atrás, ele diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que está aqui em jogo? Há uma nova condição de vida agora, uma nova vida sendo formada naquele que crê no Filho de Deus. E por isso ele tem uma missão. A missão está ainda no mesmo versículo: para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É interessante que o mesmo apóstolo Pedro, lá nesse mesmo capítulo, no início do capítulo, nos versículos 1 a 3, ele vai dizer assim: despojando-vos. Há uma tradução que diz assim: livrem-se disto. Então o texto vai dizer: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação,
se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Ora, o que é que ele está dizendo com isso? Que os cristãos são verdadeiros guerreiros espirituais. Quando ele diz abster-vos das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma, o que ele está querendo dizer? A vida cristã é um campo de guerra. Travamos uma batalha sem trégua contra o diabo, o mundo e a carne. A nossa verdadeira luta não é contra as pessoas que nos cercam, mas sim contra as paixões que estão dentro de nós. É uma luta interior em primeiro lugar. Por isso que ele vai dizer a vos absterdes, ou seja, estar atento para essas paixões que ainda nos cercam. Quais são essas paixões carnais? O apóstolo Pedro, ainda nessa primeira carta, no capítulo 4, nos versículos 3 a 4, ele dá alguma sinalização a esse respeito, dizendo: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Tendes andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com ele ao mesmo excesso de devassidão. O que o apóstolo Pedro está dizendo? Ele diz assim: chega de você viver como você vivia. E aqui é a expressão como você vivia, como gentio. Gentio é aquele que não pertence agora ao povo de Deus. E lá Pedro diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, chega de fazer aquilo que você fazia como gentio. O que se fazia como gentio? Ele diz: você estava envolvido em dissoluções, ou seja, era uma pessoa de guerra, era uma pessoa que queria ver o circo pegar fogo. Concupiscências, ou seja, aquelas coisas basicamente incontroláveis que a gente tem, a concupiscência dos olhos, aquilo que a gente vê e que nos atrai de uma forma quase irresistível. Borracheiras, ou seja, ser chegadinho naquela cachaça, naquela bebida e etc. Orgias. Orgias são festas, normalmente festas com caráter sexuais, festas onde as pessoas perdem todo o seu pudor, mas diz também bebedices. Bebedice significa, nessas oportunidades de festas, o mais importante é o fato de estar bebendo, de estar utilizando a palavra de Deus assim, diz assim, que na versão que eu estou trazendo, não seja chegado ao vinho, porque ele traz dissolução. Ele não está proibindo o vinho, mas ele está proibindo o uso inadequado, o uso em quantidade, porque tira a nossa capacidade de raciocínio. E em detestáveis idolatrias. Eu posso me idolatrar narcisicamente, eu posso idolatrar qualquer coisa. Idolatria sempre existe com coisas concretas que nós transformamos em mais importante para nós do que a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. Difamando-vos, diz ele, estranham que agora vocês não fazem mais essas coisas. E isto acaba sendo um exemplo diante de todos aqueles que estão à nossa volta. Pedro aqui está tratando da situação dos ímpios, relatado na carta de Judas. Judas é uma carta muito pequena, mas ela tem um conteúdo muito significativo. E Judas diz no versículo 12 e 13 o seguinte:
Estes homens são como rochas submersas. Está falando dos ímpios. Em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam. Nuvens sem água, impelidos pelos ventos. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas. Duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar, que espumam as suas sujidades. Estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Olha que palavra significativa de Judas, não Iscariotes, mas Judas, meio-irmão de Cristo, que escreveu esta carta. Nessa batalha que nós temos, devemos resistir ao diabo, fugindo então das nossas paixões carnais. O caminho da vitória não é o enfrentamento, mas a fuga e a abstinência. Paulo, em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 a 21, ele vai dizer o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora os preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha a advertência do apóstolo Paulo aqui. Ele cita uma série de aspectos que fazem parte das nossas paixões carnais, e ele diz, e coisas semelhantes a estas. Ou seja, a lista não está fechada. Existem ainda muitas outras coisas que fazem parte das paixões humanas. Vão além delas. Essas paixões, elas compreendem também o orgulho, a inveja, a malícia, o ódio e os maus pensamentos. Qual é o objetivo dessa forma de viver do mundo e como o inimigo de Deus trabalha com isto? Ele quer contaminar a vida dos cristãos. Por isso que Pedro diz, abstende-vos, cai fora disto. E ele pretende destruir. Uma das coisas que me chama a atenção é que o inimigo, ele já perdeu a batalha. Ele sabe que ele não tem mais condições de arrastar essas pessoas salvas por Cristo, não tem condições de arrastá-la para o seu reino, que é o reino das trevas. Então o que ele faz? Ele cria as paixões para que você não consiga enxergar as coisas maravilhosas que Deus está fazendo na sua vida e aquilo que Deus quer fazer por seu intermédio. Mas como é que eu ajeito, como é que eu acerto essas coisas? O primeiro passo da mudança é o conhecimento. É saber o que a palavra diz. Se a palavra de Deus diz que isto é das trevas, isto é deste mundo, cai fora. Por quê? Porque existe agora uma nova forma de viver proposta por Deus. Andaremos também dessa forma, nós até podemos expressar uma religião que chamamos de cristianismo. Mas esta religião pouco representa, se não for na expressão daquilo que Cristo é para nós. O cristianismo é significativo se Cristo for o centro. Se for só uma expressão religiosa, não serve para nada. Mas também significa que nós devemos
nos arrepender dos nossos pecados. Nós fomos perdoados do pecado de não crer em Cristo Jesus. E agora o Senhor Jesus Cristo, em cada um dos pecados que vamos cometendo, olha, presta atenção no S, pecados. Nós ainda cometemos pecados e por isso nós precisamos voltar a pedir a misericórdia de Deus para que nos perdoe os seus pecados. Daí a necessidade do arrependimento. A prática e a perseverança de praticar esses atos que são obras expressam a justiça de Deus, nosso Senhor. Perseverar, então, implica em fazer e continuar fazendo aquilo que a palavra diz que é o propósito, que é aquilo que agora interessa fazer para manifestar o reino de Deus. Ora, abster-se desse mundo, deixar para trás atitudes egoístas, ou, em outras palavras, deixar o nosso orgulho, a nossa situação presunçosa, a nossa situação arrogante. Precisamos parar para refletir em cada ação. O ser humano é uma somatória de decisões. Cada uma das coisas que o ser humano faz reflete aquilo que está lá dentro dele. Se somos casa espiritual ambulante, espera-se que reflitamos aquilo que aquele morador novo, pelo novo nascimento em nós, que é o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, vai trazer. Por isso a Bíblia diz em Gálatas 5, versículos 24 e 25, diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E Paulo ainda, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Não devemos alimentá-las. Não é só uma questão de fazer morrer, mas algumas vezes nós tentamos dar uma ajeitada, uma camuflada, e como tinha um grande amigo meu que ele tinha um animal, um cachorrinho em casa, e esse cachorrinho era dito que não podia dar alimento para ele. Então o que ele fazia? Ele, à mesa, comendo, o cachorrinho sentava perto dele. E aos poucos ele ia alimentando, sem que ninguém percebesse, ia alimentando o cachorrinho. A palavra de Deus diz, não adianta você ficar alimentando essas paixões. Porque aquele que vê todas as coisas, não adianta você tentar soltar por debaixo da mesa, camufladamente. Em tempos como este, é mister uma vida segundo a vontade de Deus. Estar preparados para subir para a pátria celestial com a noiva do Cordeiro. Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18, versículos 31 e 32, dizem assim: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes. Criai em vós coração novo e um espírito novo. Pois por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Este é um convite que a palavra de Deus diz. Venha. A proposta de Deus é uma
conversão. Ou seja, e você estava andando nesse sentido, você vira 180 graus, neste primeiro sentido você está de costas para Deus. Você vira 180 graus e agora começa a viver tendo o Senhor Jesus Cristo como autor e consumador da sua fé. E ainda Ezequiel, no capítulo 36, versículos 26 e 27, ele vai dizer assim: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Olha que transformação! O coração de pedra é aquele, diferentemente do que Pedro está dizendo, de pedra viva. Aqui ele está falando de uma pedra morta, de uma pedra que ela não consegue expressar qualquer vida. Pedro está dizendo de uma outra maneira: vocês são pedras vivas. Por quê? Porque foi tirado esse coração de pedra sem vida e foi colocado um coração de carne. E porei em vós o meu espírito, e fareis com que andeis nos meus estatutos. Aqui está o grande desafio para nós. Abstendo-nos das paixões carnais, nós estejamos olhando para aquele que é consumador da nossa fé, entregando a nossa vida a Ele. Nós vamos experimentar esta aproximação e intimidade com aquele que a palavra diz lá no capítulo 2 da primeira carta de Pedro, no versículo 5, habita em nós na casa espiritual que está sendo edificada por Ele mesmo. Esse é o convite que a palavra de Deus faz. Deixe as paixões carnais, volte-se para o Senhor, e voltando-se para o Senhor, a sua vida vai ter significado segundo Deus observa e segundo o propósito de Deus. Venha para este novo momento, esta nova experiência.